Olá, pais de aventureiros, eu sou o pastor Erickson e eu estou muito feliz de conversar com vocês e de dar boas-vindas para vocês ao Clube de Aventureiros. Meu papel aqui é conversar um pouquinho com vocês e mostrar um pouco sobre como funciona o Clube de Aventureiros e qual vai ser o seu papel como pai no Clube de Aventureiros. E eu começo falando para você sobre uma viagem de avião. Se você já foi viajar de avião, você sabe que para você desenvolver esse tipo de atividade tem uma série de regras. Não é só você adquirir a passagem e entrar lá. Tem uma forma certa e, como dizia uma amiga minha, o combinado não é caro. Quando você passar pelo a inspeção do aeroporto, tem uma série de objetos que você não pode carregar com você, tem uma série de objetos que não pode levar na parte superior do avião, alguns têm que ser despachados, outros nem podem ser levados, tem uma série de prescrições e de regras. E depois que você entrou nessa viagem de avião, quando você está lá nas alturas, não tem essa de dizer assim, ó, mas eu não concordo, então vou ficar sem o cinto de segurança quando os avisos tiverem acionados. Mas eu não concordo, eu não quero sentar nesta poltrona aqui, eu vou sentar lá na outra poltrona. Não, quando você entrou dentro de um pacote, de uma viagem, quando você entrou nesse formato, você tem que entrar consciente e sabendo que não vai ter como você parar para pedir para a aeronave parar e você descer no meio do percurso, não tem como. Depois que você entrou, você tem que se sujeitar às regras de segurança, aos princípios que envolvem, aos acordos feitos com a empresa, e aí você vai ter que ir até o final da jornada. Em tudo na vida, você tem que entender que existem privilégios e existem responsabilidades. Ser aventureiro é um grande privilégio. Mas para não dar errado lá no futuro, o combinado não sai caro. A gente vai combinar com você agora aquilo que é o básico, aquilo que faz parte do mínimo para você e sua família pertencerem ao clube de aventureiros. Então, aperta os cintos que a gente vai decolar agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o clube de aventureiros. Vamos lá. Primeira coisa que eu imagino que você está se perguntando é: eu sou pai de aventureiro e agora? O que eu tenho que fazer no clube de aventureiro? Quais são as minhas responsabilidades? Talvez essas sejam as grandes perguntas, né? Qual é a natureza do clube de aventureiros? O que fazem os aventureiros? O que eles não fazem? Para quem que é o clube de aventureiros? Como pai, qual vai ser o meu papel de pai no clube? Eu só vou lá e entrego as crianças lá? O que eu tenho que concordar para meus filhos e para mim, para nós fazermos parte do clube de aventureiros? Vamos responder essas perguntas então e vamos começar pela primeira, que é: o que é o clube de aventureiros? Bom, o clube de aventureiros nasceu mais ou menos ali na década de 70, lá nos Estados Unidos, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós já tínhamos o Clube dos Bravadores, que são aqueles os maiores, e aí sentiu-se a necessidade de fazer o Clube de Aventureiros, que é um programa para meninos e meninas de 6 a 9 anos. Então é importante já você entender que existe uma idade mínima, uma idade limitante para fazer parte do Clube de Aventureiros. As crianças têm entre 6 e 9 anos, não menos que isso, não mais que isso, porque aí acima disso já vai para o Clube dos Bravadores. E não menos que isso, por quê? Porque ainda não é a idade correta para estar num clube. O ideal seria que ele estivesse apenas em casa com os pais ou brincando apenas com os pais, com os irmãos, no convívio familiar, ok? 6 a 9 anos é a idade que nós desenvolvemos com eles, então, atividades físicas, mentais, espirituais e sociais. O Clube de Aventureiros tem um enorme objetivo dentro do campo espiritual e entende que esses campos, o físico, o mental e o espiritual, eles não são separados, mas eles se complementam, eles fazem parte um do outro, ok? As atividades são feitas em acampamentos, em trilhas, em excursões, em ações sociais e nas reuniões do Clube de Aventureiros, ok? O Clube de Aventureiros, ele tem uma liderança que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque, obviamente, se este clube pertence, se esse clube é igreja, ele é um ministério da Igreja Adventista, logicamente,
a igreja não pode entregar a liderança do clube para pessoas que não são filiadas, não são membros da igreja adventista e que, de repente, não vivem ou não concordam com os princípios ideais da igreja adventista. Assim, todos aqueles que dirigem o clube de aventureiros, os diretores do clube, os conselheiros, os dirigentes têm que ser membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas o clube não é exclusivo para adventistas. Pelo contrário, a natureza do clube de aventureiros já é que pessoas de outras religiões também fazem parte do clube de aventureiros. E nós temos pessoas de todas as religiões. Isso inclui as crianças de 6 a 9 anos e inclui os pais, porque é agora que eu começo a falar um pouquinho para você, pai, do seu papel como pai. Não existe clube de aventureiros sem os pais. Ele é um clube de famílias, porque essencialmente as crianças de 6 a 9 anos são totalmente dependentes dos pais e nós não queremos que elas estejam separadas dos seus pais. De forma que no clube de aventureiros, diferente do que acontece lá do desbravador, que só a idade do juvenil vai para o clube, no clube de aventureiros, pais e filhos são aventureiros. E isso inclui pais que não são adventistas e crianças, logicamente, que não são adventistas. Nós temos crianças de todas as religiões e pais de todas as religiões, ok? O nosso público-alvo, então, são as crianças. As atividades, elas são todas feitas para as crianças de 6 a 9 anos. Mas quem faz estas atividades para as crianças são os pais. Porque, repito, as crianças são totalmente dependentes dos pais, não têm autonomia e elas são ainda muito apegadas aos pais. Quando a criança tem de 6 até mais ou menos uns 10, 11 anos, a referência maior ainda é o pai. De 10, 11, 12 anos, a referência pode ser agora o diretor, o professor, um herói, um atleta, pode ser uma outra pessoa que é a figura do herói. Mas nesta idade do clube de aventureiros, a grande referência de autoridade é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe falou, então tá certo. Se a mãe falou, tá certo. E o clube de aventureiros acompanha esse desenvolvimento natural das crianças e da família, de forma que é obrigatório que vocês pais façam parte do clube de aventureiros. Não existe opção dos pais não fazerem parte do clube de aventureiros. Eles serão aventureiros, certo? E para ser aventureiro, você, pai, precisa entender não só agora o que é o clube de aventureiros, mas aquilo que o clube desenvolve e você tem que ver as regras do clube e ver se você concorda ou não. É como a história da viagem de avião. Depois que você entrar, você admitiu que concorda com tudo e aí o voo segue até o seu final. Você tem a opção de entrar ou de não entrar. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas atividades. Bom, os objetivos do clube, então, são integrar os pais e os filhos. Nós nunca queremos uma brincadeira, uma atividade com os aventureiros em que os aventureiros estejam desconectados dos seus pais. A gente quer que eles participem, certo? As atividades do clube, elas ocorrem a cada 15 dias. O aventureiro não deve ter uma reunião semanal. Nós gostaríamos que eles tivessem uma reunião quinzenal, por algumas razões. Primeiro, para não ser excessivo para as crianças, e segundo, porque, sim, eu já sei o que você, pai, está pensando. Você está dizendo assim, nossa, mas então todo domingo eu vou ter que vir no clube, e quando é que eu vou cortar a grama lá em casa? Quando é que eu vou fazer a faxina lá em casa? Quando é que eu vou sair com a família? Quando é que eu vou visitar meus avós? Quando é que eu vou fazer um almoço? Eu não tenho tempo para mais nada, então é só clube. Não, nós já prevemos que vai ter uma reunião do clube, essa reunião dura sempre entre 1h30, no máximo 2 horas, é 1h30, e aí acabou a reunião do clube, vocês vão embora, certo? E aí só daqui a 15 dias. Nesse intervalo, os pais e a família têm um final de semana para eles, para suas atividades particulares da família. Esse é o grande estilo, maneira de ser do Clube de Aventureiros. Segundo, você tem que entender que o Clube de Aventureiros não é uma creche de luxo. O Clube de Aventureiros não é um lugar que você vai chegar ali e entregar no portão da escola, da igreja, ou onde quer que o clube vai se reunir. Você vai entregar seu filho bonitinho e pronto. E você vai embora e você volta ali para pegá-lo às 11 horas.
Não é assim que funciona. Se você quer ter filhos aventureiros, você tem que vir para o clube e participar das atividades do clube. Eu já vou mostrar para você qual vai ser o papel de vocês. O clube não é uma creche e os diretores não podem aceitar crianças que ficam lá abandonadas sem nenhum dos seus familiares no clube. Tem que ter a participação. Muito bem. Então, o que que o pai faz durante a reunião de clube? Eu coloquei aqui no texto, mas eu vou descrever para você e esse texto vai ficar disponível para a sua diretoria, eles podem passar para você. Basicamente, são três coisas que vocês pais vão se envolver no clube. A primeira é a segurança e os cuidados. Como eu disse e repito a terceira vez, as crianças são totalmente dependentes dos pais. Às vezes elas não têm até algumas regras ou algum senso de segurança, senso do perigo. Então, o papel do pai é justamente ajudar a fazer a segurança das crianças, evitando que tropece ou caia aqui e ali, evitando que se desgarre do grupo e vá para algum lugar mais perigoso. Então, o papel do pai é zelar pela segurança e pelos cuidados dos seus filhos. Essa é a primeira função e eu acho que ela é talvez a mais importante de todas. A segunda, o pai terá tarefas compartilhadas com a diretoria e com os conselheiros, porque dá muito trabalho para fazer as brincadeiras. E aí, o seu diretor de clube vai pedir para você fazer alguma coisa. Um dos pais vai ser convidado a ficar cuidando do portão da escola para que nenhum estranho entre na reunião do clube. Um outro pai, quem sabe, vai ser convidado para ajudar em alguma instrução, alguma atividade, a segurar alguma coisa, a montar uma pista de corrida, de alguma coisa, a trazer alguma coisa. Olha, esse pai aqui, quem sabe, vai trazer na próxima reunião uma bacia de pipoca para as crianças consumirem, o outro vai trazer um suquinho, a outra mãe aqui vai ficar responsável por organizar os materiais que as crianças vão usar em determinada atividade para colorir. Então, essas atividades, o preparo, a organização das atividades são compartilhadas com os pais. E quem que organiza isso? Quem organiza isso são os diretores e conselheiros do clube. O diretor, os diretores associados, os conselheiros de unidade, conforme o tipo da atividade, conforme a unidade onde seu filho está vinculado, ele vai organizar e aí vocês vão conversar e não vai ser imposto para você, mas você vai participar junto dessa parte de organização e planejamento, ajudando. E terceiro, vocês pais têm um papel importantíssimo na classe bíblica. Eu falei para vocês, eu vou repetir, o clube tem uma ênfase muito grande na parte bíblica. Entre as atividades que o clube faz na sua reunião, atividade de meditação, atividade espiritual, boa parte do ano é a classe bíblica. Ela começa normalmente entre março e vai terminar ali por setembro. Tem outras atividades espirituais além dessas que a gente faz em outros momentos, mas a classe bíblica ela é a mais importante porque ela estuda temas, grandes temas da Bíblia. Por que que nós acreditamos na Bíblia? O que que a Bíblia fala sobre Jesus? O que que a Bíblia fala sobre Deus? O que que a Bíblia fala sobre a salvação? O que a Bíblia fala sobre como viver a vida cristã? Esses temas, eles são estudados na linguagem infantil na classe bíblica. E você, pai, tem um papel também nessa história. Você, pai, vai ajudar a preparar a maneira de apresentar esses temas. Os temas vão ser apresentados pelo capelão do clube, mas assim como todas as outras atividades, você, pai, vai ter um papel na execução, porque essa classe bíblica, ela acontece na forma de dinâmicas, de brincadeiras, em que ele vai aprendendo e conhecendo o texto bíblico, tá bom? Muito bem. E a participação dos pais sendo obrigatória, quer dizer que você é o que dentro do clube? Ah, mas eu, pai, sou o quê? Eu sou conselheiro? Não. Os pais necessariamente não são conselheiros, embora pais batizados poderão ser, obviamente, conselheiros do clube. Eu vou ser diretor? Não. Se você não é batizado, você vai ser um pai no clube, mas não necessariamente você vai fazer parte da diretoria. Por quê? Não é uma questão de preconceito. Eu repito, a igreja é a proprietária do clube de aventureiros, é a mantenedora do clube de aventureiros. O clube de aventureiros faz parte da igreja e a igreja não pode entregar a liderança da própria igreja para quem não é adventista, certo? Entretanto,
você é bem-vindo e vai poder participar conosco. E qual é o seu status dentro do clube se você é um pai e não é adventista? Você faz parte da rede familiar de aventureiros. Entenda isso como um grupo de apoio, como o grupo dos pais para a liderança do clube de aventureiros. E sim, você vai inclusive usar o uniforme dos aventureiros. Você vai poder ser investido em especialidades que você vai desenvolver junto com as crianças. Você vai fazer as classes, abelhinhas, luminares, você vai fazer tudo isso. Mas tem um detalhe: para você usar o nosso uniforme, o uniforme de aventureiros, o item mais importante do uniforme é isso daqui, ó. É o lenço dos aventureiros, que é o que meio que dá identidade para o aventureiro, tanto se ele tiver com o uniforme de gala, que é aquele branco e azul, quanto com o uniforme de atividade, que normalmente é uma camiseta, como eu estou usando aqui a camiseta da minha equipe de regionais de aventureiros. Você vai ter, de repente, uma camiseta do clube de vocês, que é o uniforme de atividades. Para você fazer parte do clube, obrigatoriamente, você tem que ter o uniforme e tem que usá-lo. E para usá-lo, tem regras que você precisa conhecer agora e você precisa concordar com elas para antes de fazer parte do clube de aventureiros. Então, para você usar o uniforme de aventureiros, para você usar o lenço de aventureiro, você vai ter que ser admitido em lenço, ou seja, vai ser investido. E existe um processo de seleção para saber se você vai poder ser admitido. Esse processo existe tanto para criança quanto para você adulto. Nós levamos muito a sério a nossa identidade e os nossos símbolos. Quando alguém caminha na rua usando um símbolo de aventureiro, ou se sabe que essa pessoa é um aventureiro, existe uma imagem que nós gostaríamos que ela fosse mantida, que é a imagem dos altos padrões que o Clube de Aventureiros mantém. E aí você tem que conhecer esses padrões, que eu vou te falar agora, e tem que concordar com eles ou não. Ou pelo menos, quando você está usando o uniforme de aventureiros, você tem que estar de acordo com todos esses padrões. Vamos lá. Então, quais são os requisitos para admissão de lenço no clube de aventureiros? Isso vale agora para os pais, são requisitos. Para a criança, normalmente ela está vinculada em participar durante em média de 1 a 3 meses, e a criança demonstrar que vai ter vínculo, que vai ter participação com o clube. Com o pai, a responsabilidade é um pouquinho maior. Aqui no território da Associação Norte Catarinense, vocês pais vão receber este cartãozinho aqui. Esse cartão é o cartão de requisitos para admissão em lenço dos pais da rede familiar de aventureiros. Ele vale para adventista ou para não adventista, qualquer um, sendo membro da nossa igreja, ou se você vem de outras confissões religiosas, vocês todos têm que estar de acordo com esses 7 requisitos. Depois que você cumprir estes 7 requisitos, aí sim, meu amigo, o diretor vai assinar esse cartão e você vai ter uma cerimônia em que você vai ser investido em lenço. E aí vai poder usar o seu uniforme e vai ser de fato aventureiro. Quais são esses requisitos? Eu vou passar rapidinho os 7 e depois vou comentar um pouquinho de cada um deles. O primeiro requisito é comprometer-se com o termo de adesão ao Clube de Aventureiros da União Sul-Brasileira. Eu já vou explicar o que é isso e como é que você assina, como é que você faz parte. Junto com ele, você vai ter que entregar a tua certidão atualizada de antecedentes criminais, certo? Porque nós zelamos pela segurança das crianças e nós, segundo as leis atuais, precisamos pedir essas referências de cada pai e mãe que vão entrar e fazer parte do clube. Em especial, a gente tem um carinho pelas crianças e uma preocupação de que elas estejam seguras e afastadas de qualquer ambiente de abuso infantil. E para isso, nós vamos observar os seus antecedentes, que têm que ser entregues periodicamente atualizados, certo? Número 2 é estar frequentando aqui a classe bíblica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, e você tem que ter feito pelo menos 5 lições dessa classe bíblica. O número 3 é demonstrar pelo menos 3 meses de frequência ao clube. A gente não vai entregar o lenço para alguém que de repente dá uma olhadinha ali e aí, não gostei e tal, e já desistiu. Tem que demonstrar que vai ficar, certo? Número
4, ter o uniforme de gala para ser admitido em lenço. Então, o uniforme é fundamental no clube. Eu já vou explicar para vocês também. 5, assistir um vídeo, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora comigo. E obrigado pelos minutos que você está dedicando. Fique muito atento. 6, conhecer e comprometer-se publicamente com a hierarquia do clube. Já vou explicar o que é isso. E 7, conhecer o que os adventistas do sétimo dia, que é a nossa igreja, pensam sobre família, casamento, sexualidade, educação de filhos e vida em comunidade. Então vamos lá, agora a gente vai passar com um pouquinho mais de detalhe cada um desses 7 requisitos para que você veja se você concorda com isso ou não. Se você não concorda, aí lamento, mas daí não tem como você e seus filhos fazerem parte do clube de aventureiros, tá bom? Compreenda, esse é um clube, ele tem princípios e você tem que se ajustar a eles ou não. Você tem a escolha, o livre-arbítrio, a escolha é sua. Se te parecer legal para sua família, bem-vindo. Vem com a gente, então. Primeiro requisito, olha só, termo de adesão. A secretária do teu clube vai te mostrar uma fichinha igual essa fichinha branca aqui com o cabeçalho azul ali que aparece o logo do aventureiro. Você vai ter que ler com muita atenção, você aí e a sua família, e refletir em tudo que você está se comprometendo, que depois, isso aqui é um documento que você vai ter que assinar, entregar, e só depois que você entregar esse documento aqui é que você vai fazer parte do clube de aventureiros e vai fazer a sua inscrição. Depois de inscrito, você vai ser cadastrado, vai ser gerado um seguro obrigatório para o seu filho e para você, que vai cobrir vocês nas atividades oficiais que você fizer com o clube de aventureiros, ok? Converse um pouquinho mais com a secretaria do seu clube sobre esses itens. Então, aqui o que é necessário? Primeiro, você tem que ler esse artigo e entender as preocupações e as responsabilidades. Um deles é o que eu falei para você, que é entregar a certidão de antecedentes criminais que você vai obter gratuitamente em sites da Polícia Federal ou do governo, certo? Converse aí com a secretária, com o diretor do seu clube, ele vai te indicar. E se você veio de outro estado do Brasil, você vai ter que puxar os seus antecedentes de lá, puxa os antecedentes também do governo federal, mostre que você não tem nada a esconder, nada a temer, você não é procurado por nenhum crime e que você também não tem nenhum envolvimento no passado com crimes relacionados a crianças. Se a gente detecta que alguém tem algum envolvimento no passado, em algum momento, com crimes relacionados a crianças, automaticamente essa pessoa já não pode fazer parte do clube de aventureiros. Todos nós entregamos essa certidão, pastores, professores, instrutores, conselheiros, diretores de clube, todos anualmente têm que renovar e entregar essa certidão, certo? Dentro dos requisitos do termo de adesão que você vai ter que assinar, existem alguns princípios e ideais. Então vamos lá. Primeiro aqui os princípios ideais. Você tem que estar de acordo com os princípios do Clube de Aventureiros, explicados nos nossos ideais. Então você vai ler o voto, é a lei dos aventureiros, e vai ver se você concorda. E esses representam os nossos princípios morais. Veja, é um clube cristão. Ele já começa dizendo, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Qual é a percepção que você tem de Jesus Cristo? Você vai ouvir sobre ele o tempo inteiro dentro do clube de aventureiros. Segundo, você tem que entender aqui a disciplina do clube. Então, você vai declarar que sabe e que deixa claro que você vai seguir esses ideais e que você vai cumprir com esses princípios. E que se você se afastar desses princípios, você está sujeito a advertências ou disciplinas do clube e até mesmo talvez ser convidado a deixar o clube se você não mantém esses princípios. Terceiro, no termo de adesão, você vai assinar aqui que você está consciente de que o clube terá direito de usar as suas imagens, certo? Suas fotos, quando você aparecer em programações do clube de aventureiros. Quarto, você vai falar aqui sobre a proteção de dados, que você concorda que você está cedendo os seus dados particulares para a secretaria do Clube dos Bravadores formar o seu cadastro e também gerar o seu seguro, ok? Essa é a primeira parte do termo de adesão. Ele tem uma segunda parte, isso aqui pode parecer um pouquinho longo, chato, cansativo, mas é importante porque, como eu disse, depois geram-se situações, mas eu não concordo, mas eu não sabia.
Agora você precisa entender e concordar, certo? Então vamos lá. Dentro do termo de adesão aqui, eu vou passar um por um desses itens aqui para você conhecer um pouquinho. Primeiro, que o padrão para fazer o melhor tem como referência o amor de Deus. Então, entenda que o Clube de Aventureiros é um clube cristão e ele se baseia na Bíblia, certo? Não importa de que religião você vem e também não importa para nós se você, talvez até se você for ateu, mas você tem que entender que aqui dentro, no Clube de Aventureiros, tudo vai ser organizado de acordo com o entendimento que os adventistas do sétimo dia têm da Bíblia, ok? Segundo, que devemos fazer o nosso melhor como resposta ao amor incondicional de Jesus por nós. Terceiro, que o compromisso com nobres virtudes, tipo a obediência aos pais, autoridades, a pureza de pensamento, a ação, a reverência, a bondade, isso tudo são objetivos aferidos pela Bíblia. Quarto aqui, que o uniforme oficial dos aventureiros só pode ser usado nas atividades do clube em eventos compatíveis com a nossa filosofia educacional. Você não pode pegar o uniforme de aventureiros e sair usando por aí como você quiser. Você tem que entender uma coisa desde já. O uniforme de aventureiros não é seu, embora você vai pagar por ele. O uniforme de aventureiros é o uniforme do clube. E eu te faço um desafio. O dia que você sair do clube de aventureiros, teu filho cresceu, você não vai participar mais, doa o seu uniforme para famílias mais carentes, talvez vão ser abençoadas por esse ato, pela sua generosidade, ok? O uniforme pertence ao clube, tá bom? Vamos seguir na nossa sequência aqui. Número 5. Já que você tem um uniforme de gala e um uniforme de atividade, entenda que tem itens que não fazem parte do uniforme. Então, piercings, joias, bijuterias e adornos são incompatíveis com o uniforme e com a simplicidade que ele representa. Então, meus amigos, volte aqui, olha só. A gente tem aqui uma série de símbolos, certo? E eles são feitos e organizados para o nosso tipo de atividade. Então, brinco, colar, joia, piercing, correntinha, pulseirinha, anel, nada disso faz parte do nosso uniforme. Se você usa esses itens lá na sua vida pessoal, você não faz parte da nossa igreja, você tem o costume de usar esses itens, ok, tranquilo, mas quando você vier para a reunião do clube, você tem que vir sem, porque isso não faz parte do uniforme que agora você vai usar. Quando você for numa caminhada, numa trilha, num acampamento, num aventurí, você não pode usar brincos, joias, piercings e qualquer coisa, corrente. Eles não fazem parte do nosso uniforme. Combinadinho? Não cria uma situação chata, porque se você chegar assim, ou seu filho chegar com isso, vai criar uma situação chata que vai ter que chamar no canto aqui e pedir para tirar. Então, evita essa situação chata, entendendo que tem um uniforme. E fora do clube, aí cada família, né, se resolve por si, conforme sua consciência religiosa, conforme seus hábitos, conforme sua cultura, conforme seu estilo. Mas do clube tem uma regra, e a regra é não usar. Eu peço que você fique bem atento com isso, tá bom? Próximo aqui, que o clube respeita cada indivíduo, respeita o seu livre-arbítrio, reconhecendo a liberdade de consciência de cada pessoa. Ou seja, meus amigos, o clube tem suas regras, e nós respeitamos as regras dos outros também, mas aqui dentro, no clube, são as regras do clube. Você tem a opção de fazer parte do clube e de não fazer parte do clube. Você tem o livre-arbítrio de fazer parte do clube e de não fazer parte do clube. Próximo, que os valores dos aventureiros são retirados da Bíblia Sagrada, já falamos sobre isso, né? Portanto, o conceito de família é descrito na palavra de Deus. Meus amigos, família, no conceito do Clube de Aventureiros, a gente vai ver daqui a pouco nas crenças adventistas, família é constituída pelo casamento. O casamento é um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea da espécie humana, e eles têm um compromisso diante de Deus, certo? E os filhos são o fruto disso tudo. Próximo aqui, que os valores dos aventureiros são retirados da Bíblia, já passamos, e na sequência, então, que os admitidos em lenço devem seguir o padrão bíblico e não usar o ambiente do clube para debates que contradigam princípios estabelecidos. Tu pode até pensar diferente, mas aí não é no clube que você vai debater isso. No clube nós já temos uma filosofia sobre família,
sobre usos e costumes, sobre vestuário. Nós já temos uma filosofia resolvida. Você não vai debater isso lá. Você tem que ver se você concorda e se você quer se juntar ao clube ou não. É uma liberdade sua que a gente respeita. Próximo, que fazer o melhor em saúde envolve cuidados com vícios e comportamentos danosos ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí tem uma referência bíblica sobre o corpo como templo do Espírito, que é 1 Coríntios 6, 19 a 20. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, em especial, nós esperamos que vocês, no ambiente de clube, no Aventuri, no acampamento do seu clube, sejam um exemplo. É inadmissível no clube. Nós temos pessoas que estão ali, de repente, com bebida alcoólica nas mãos ou consumindo bebida alcoólica. É inadmissível que nós temos no ambiente de clube pessoas consumindo cigarro ou qualquer coisa semelhante ao fumo. Nós temos uma filosofia bem contrária a qualquer tipo de vício. E nós vamos ensinar as crianças no clube a combaterem os vícios como o cigarro e a bebida alcoólica. Você tem que estar consciente que a gente vai ensinar contra o cigarro e a bebida alcoólica. Se você é pai não adventista e você fuma e tem uma luta com isso, duas coisas. A primeira, eu te convidaria a buscar aí com o teu clube. Normalmente, eles têm um Ministério da Saúde que tem cursos como deixar de fumar. Quem sabe não é a hora de você, pelo bem dos seus filhos, pelo bem da sua família, se livrar desses vícios. E eu queria convidar você também a pensar qual é a quantidade de álcool que é segura. A sociedade já sabe, não existe dose de álcool segura. Nós, adventistas, somos abstêmios e você precisa compreender que no ambiente do Clube dos Bravadores, do Clube de Aventureiros, que pertence à Igreja Adventista Sétimo Dia, nós seremos abstêmios de álcool, fumo e qualquer vício. E isso inclui aqui no Brasil os hábitos que nós temos com algumas substâncias que talvez não seja equivalente ao álcool ou cigarro, mas são estimulantes que causam danos à nossa saúde. Nós não temos no ambiente de clube o consumo de café e não temos o consumo de chimarrão e outras bebidas semelhantes, ok? Isso precisa ficar claro para que você não passe por constrangimentos e você saiba quais são os nossos hábitos, quais são os nossos costumes. Uma outra coisa importante, nós adventistas não somos obrigatoriamente abstêmios de carne, mas nós entendemos que o regime original, o regime alimentar original que Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, era o regime vegetariano. Nós entendemos que um dia nós voltaremos na nova terra a ter um regime onde os animais não precisarão ser mortos. Então, nós não somos contra ninguém comer carne, mas nós desenvolvemos as experiências nas crianças e nos membros do clube de aprender um novo paladar. Ou seja, quando a gente está na atividade do clube, como acampamento, aventuri, você vai perceber que o cardápio é ovo-lacto-vegetariano. A gente usa ovos, usa derivados do leite, mas não usa alimento carne. Por quê? Para ensinar uma nova forma e, quem sabe, a gente desenvolver aos pouquinhos um novo apetite, certo? Desenvolver o gosto por coisas um pouco mais naturais, um pouco mais saudáveis e que não precisem matar animais. O clube dá muito valor para a natureza, muito valor para os animais. Você pode ter 1000 pensamentos discordantes, mas eu queria que você entendesse de que isso, ninguém quer obrigar você a ser vegetariano, mas nós queremos que você tenha exposição a uma experiência de um outro tipo de cardápio, entendeu? Você pode fazer na sua casa o que você quiser, mas no ambiente de clube, você precisa entender que a gente está ali por algum objetivo. E esse é um dos objetivos, ter uma vivência mais natural e ter uma vivência mais em harmonia com a nossa natureza, tá bom? Vamos lá, o último aqui, que aceito apresentar certidão de antecedentes, que a gente já mencionou aqui, mas nenhuma novidade, tá bom? Segundo requisito para você, pai, ser admitido em Lenço, classe bíblica. Então, você vai ter que participar de pelo menos 5 reuniões da classe bíblica. Por quê? Por que é obrigatório eu estudar a Bíblia com vocês no clube? Se eu sou pai, eu estou aqui só para cuidar do meu filho. Nós queremos que você tenha uma experiência real com a Bíblia, com o Senhor Jesus.
nós queremos que você entenda o que nós cremos. E aí você vai poder dizer se concorda ou não. Então, você tem que participar pelo menos umas 5 vezes aí da classe bíblica. E qual vai ser a sua participação? É sempre assim, ó. No nosso modelo aqui na União Sul-Brasileira, é, na semana ou na quinzena anterior, você vai estudar só o grupo da rede familiar com o capelão do clube. Vocês vão estudar aquele tema que vai ser apresentado dali a 15 dias na próxima reunião para as crianças. Então, vocês estudam o tema na linguagem dos adultos e dali a 15 dias vocês apresentam o tema para as crianças na linguagem infantil, tá bom? A classe bíblica tem em média aí umas 15 lições. Para você ser admitido em lenço, pelo menos você tem que ter feito aí umas 5 lições para que você possa olhar e dizer assim, olha, no básico eu sei aí o que os adventistas pensam e tá tudo certo eu pertencer a um clube da igreja, mantido pela igreja deles. Acho que isso aí é coerência de você nos conhecer e a gente também conhecer você. 3, o terceiro requisito é frequência e engajamento. Então, não dá para do dia para a noite você de repente começar a fazer parte do clube, já fazer o uniforme e já ser admitido. Não, a gente quer ver realmente se você vai gostar do clube, se você vai apreciar, vai ficar aqui, e aí é algo um pouquinho mais a longo prazo. 3 meses é o tempo de experiência no clube, certo? E depois você vai passar uma jornada com a gente até o seu aventureiro, seu filho aí, se formar na última classe do clube, ok? Então, 3 meses é um tempo de experiência, não só para você, mas também para as crianças, para os seus filhos, e aí ver se você consegue, se você gosta, se atua, e aí, maravilha, bem-vindo, você vai ter uma cerimônia linda de investidura. 4º requisito é o uniforme de gala. Você só pode ser investido em lenço se fizer o uniforme de gala. É um critério da investidura, você precisa ter o uniforme de gala, que é aquele uniforme branco e azul, né? No caso aqui, pode abrir a câmera aqui para mim, no caso aqui, as mulheres é uma camisa branca, uma saia azul, um sapato preto, certo? E os homens aqui, camisa branca, calça azul, vocês estão vendo. E tem a faixa das especialidades também. Você só pode, não tem como ser investido em lenço usando a camiseta. A camiseta é um uniforme B, é para o rala, para atividade. Uniforme A, o uniforme principal, a gente chama de uniforme de gala, para cerimônias, desfiles, é esse aí, e você tem que ter ele. Se você não tiver o uniforme de gala, onde que você vai colocar as insígnias daquilo que você vai conquistando? Se o teu filho não tem uniforme de gala, onde que ele vai colocar as insígnias das atividades que ele vai cumprindo? Se ele não tem onde colocar, aí não tem como receber. É como você estudar e não poder se formar, entendeu? É como você treinar num time de futebol e não poder jogar o campeonato. Então, uniforme de gala, ele é um requisito que você precisa ter ele, senão não vai ter como ser parte do clube. Então, é fundamental você entender agora que o uniforme, tanto de atividade, esse que é a camiseta, ou de gala, eles pertencem ao clube. Você não pode sair do clube e simplesmente levar tudo. Você vai ter que fazer um acordo aí com o seu clube, tá bom? O uniforme de gala, ele vai ser usado em ocasiões especiais, como, por exemplo, esse daqui, ó. Esse aqui é a foto de um Aventuri nosso, onde 80 clubes aqui, nós temos aqui mais de 2.000 crianças participaram desse grande acampamento aí. Esse aqui foi na cidade de Tuporanga, você vai ter oportunidade de participar de grandes acampamentos assim. Esse, quando reúne muitos clubes, a gente chama de Aventuri, certo? Acontece uma vez por ano aí, tá bom? 5º requisito, você já está no 5º requisito, você está aqui assistindo a gente no vídeo de orientações sobre o Clube de Aventureiros, parabéns, está quase chegando no final desse vídeo. O requisito número 6 é você compreender a hierarquia do clube, como é que o clube funciona, como é que ele é organizado. Então, vamos entender o clube. O clube é dirigido por uma pessoa chamada diretor ou diretora, certo? O diretor ou diretora é escolhido pelos membros da igreja adventista local da qual o clube pertence. Esse diretor é o representante de todos os aventureiros, de toda a rede familiar, junto à liderança da igreja local. Depois, o diretor
tem os seus associados, diretores associados. Normalmente uma diretora associada para as meninas, que vai ajudar a organizar o trabalho com as meninas, e um associado para os meninos. Depois existe aqui, às vezes é o próprio associado, a secretária do clube, que organiza aí toda a papelada, o tesoureiro do clube, que organiza os fundos e recursos do clube. O clube com certeza vai ter uma pequena mensalidade para comprar os materiais que vocês vão usar, para custear os acampamentos que vocês vão participar. E aí você tem aqueles que cuidam das unidades. O que são as unidades? As crianças são divididas em pequenos grupos de 8 a 10 crianças. A gente chama de unidade. Cada unidade escolhe ou ganha um nome bem divertido, tem uma bandeirinha e vai ser cuidada, vai ser mentoreada por um conselheiro que dirige as suas atividades, apoiado por quem? Por vocês. Agora chegamos em vocês. Por vocês, a rede familiar. Então, a rede familiar serão esses apoiadores dos conselheiros. Isso é muito importante se entender, por quê? Porque no ambiente de clube, você está lá, de repente, brincando com a criançada, você está lá desenvolvendo alguma atividade, está num acampamento, e criança é criança. Dá uma birra ali com teu filho. E ele embirra com o conselheiro. Você não pode chegar e discutir com o conselheiro na frente da criança. Você tem que respeitar a hierarquia. Porque se você, como pai, tirar a autoridade do conselheiro, você desintegra a estrutura de funcionamento do clube. Então, você tem que respeitar a hierarquia. Você conversa com o conselheiro da sua unidade. Se o problema não resolveu, conversa com o diretor associado. Se teu filho é um menino, diretor associado dos meninos. E depois, os problemas maiores são conversados diretamente com o diretor do clube. Você tem que entender essa hierarquia. Existe uma frase proibida dentro do clube de aventureiros. Então, atenção! Se você não concordar com isso, aí não tem jeito. Aí você não pode ser do clube de aventureiros, nem os teus filhos. A frase proibida é: o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não. Lembra da história da viagem de avião? Depois que você entra na viagem, não é assim, eu faço o que eu quero. Você tem que seguir o roteiro da viagem e as regras da viagem. O filho é seu, você coloca no clube de aventureiros se você quer ou se você não quer. Mas uma vez no clube, participando do clube, enquanto no clube, você vai ter que entrar no programa do clube, ok? Isso tem que ficar claro, porque isso vai permitir que vocês voem até o destino final em segurança e vai ser prazeroso para todos vocês. Combinado não é caro. Isso é muito importante. Legal? Muito bem, então aqui já falamos sobre a hierarquia. É importante você saber que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma forma de governo que a gente chama de representativo. A nossa igreja local, onde tem aí o seu clube de aventureiro, ela não é independente. Ela elege os seus representantes que vão para grandes reuniões, eles se associam, e a associação de muitas igrejas cuidadas por um pastor, que está numa geografia que a gente chama de distrito. Normalmente, cada pastor da igreja adventista tem aí de 4 a 6, 7 igrejas. Na geografia desse distrito, os membros leigos elegem seus líderes e representantes. Esses líderes e representantes, junto com os pastores, se juntam no que a gente chama de associação. É onde eu estou trabalhando nesse momento. Uma associação dos adventistas do sétimo dia, no meu caso, para o norte de Santa Catarina. E estas associações estão conectadas em uniões, em regiões maiores, em divisões continentais, e, finalmente, nós estamos todos associados de forma geral como igreja mundial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que está em vários países do mundo e toda ela está associada. Seus representantes, devidamente eleitos para determinados períodos, conversam e tomam as decisões. É assim que funciona a nossa forma de governo. Nós não somos independentes, nem sequer nós temos um líder maior que determina para todos os outros. Nós trabalhamos na forma de comissões de líderes que são nomeados como representantes dos membros, ok? Muito bem, os líderes do clube a gente já falou, a função dos associados,
E aí já mencionamos sobre a ética, que é você nunca falar mal do diretor do clube, do conselheiro do clube ou de alguém para o seu filho ou aventureiro, ou ensiná-lo a resistir, a desrespeitar o líder do clube, porque senão a hierarquia, o processo de liderança, ele não funciona. Não, pelo contrário. Você pai, você pai vai liderar junto com o conselheiro o seu filho, ok? Você pai vai ajudar a desenvolver a disciplina do seu filho. E finalmente o requisito número 7 é as nossas crenças sobre a família. Já que o Clube de Aventureiros é um clube de famílias, você, pai, precisa entender o que nós, adventistas, acreditamos sobre a família. E aí não tem jeito, eu vou ter que ler para você as 2 declarações de crenças oficiais que nós temos sobre estilo de vida e sobre família, para que você saiba o que nós acreditamos, entenda, ok, onde é que você está se envolvendo, com quem que você está trabalhando. Muito bem, o que dizem as nossas crenças? Então, nós temos 28 crenças. A crença número 22 é sobre a conduta cristã. E ela diz o seguinte: nós adventistas acreditamos assim. Nós acreditamos que isso aqui é o que a Bíblia nos ensina. E você vai ver que depois da declaração vai ter as referências bíblicas disso. Então, nós adventistas do 7º dia somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu, para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor. Só nos envolvemos naquelas coisas que produzirão em nossa vida pureza, saúde, alegria, semelhantes à de Cristo. Então, nós adventistas, nós não vamos a certos lugares, não usamos determinados alimentos ou determinados, o que a gente chamou ali de vícios e tudo mais. Nós temos determinado comportamento na nossa vestimenta, nós temos determinado comportamento na nossa forma de ser família, baseado nesses versos da Bíblia aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, Efésios 5, 1 a 13, Romanos 12, 1 e 2, Coríntios 6, 19 e 20, 10, 31, 1 Timóteo 2, 9 e 10, Levíticos, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 7, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 4, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5 e Filipenses 4, 8. Todos esses versos fazem a base para essa declaração de fé, a 22ª que eu mencionei para vocês. A 23ª crença que nós temos dentro das nossas 28 crenças fundamentais tem a ver com matrimônio e família. Então, o que nós adventistas acreditamos sobre o casamento? Acreditamos que o casamento foi divinamente estabelecido no Éden, no Jardim do Éden, né? E confirmado por Jesus como a união vitalícia, ou seja, o casamento é para a vida inteira, entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre parceiros que partilham a mesma fé. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de fornicação, e se casa com outro, comete adultério. Deus abençoa a família e tensiona que seus membros devem educar seus filhos a amarem e obedecerem ao Senhor. E aí, isso tudo está baseado nestes textos da Bíblia. Gênesis 2, 18 a 25, Deuteronômio 6, 5 a 9, João 2, 1 a 11, Efésios 5, 21 a 23, Mateus 5, 31 e 32, 19, 3 a 9, Provérbios 22 a 6, Efésios 6, 1 a 4, Malaquias 4, 5 e 6, Marcos 10, 1 e 12, Lucas 16 e 18, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Muito bem, meus queridos, nós chegamos ao final, então, e esse aqui foi um vídeo apresentando para você, pai, o que é o Clube de Aventureiros, qual é a sua natureza, objetivo, como é que nós trabalhamos. Eu queria que você olhasse aqui para nossa tela, para o nosso logo do aventureiro. Ele é a nossa identidade e resume tudo isso. Ou seja, esse aqui é um clube de famílias. Você está vendo no logo de aventureiro uma família caminhando em direção à cruz de Jesus Cristo. É um clube de famílias
com uma referência cristã e bíblica. Venha fazer parte do Clube de Aventureiros, venha abençoar os seus filhos e venha ser abençoado também. Nós estamos muito felizes por ter você. Que Deus abençoe e a gente se vê por aí nos nossos aventuris.